نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. A oitava condição mencionada pelo autor é o facto de purificar o local de onde saem as impurezas. É o facto de purificar o local de onde saem as impurezas. Que seja com água, por meio de água, ou que seja com pedras, por meio de pedras. Ou também por meio de papel higiênico. Por meio de água é o que se chama al-istinja, e por meio de pedras é o que se chama al-istijmar. E estas duas formas são autorizadas. Então é obrigatório. É uma condição das abluções de purificar o local de onde saem as impurezas. Que sejam as grandes ou as pequenas. Que seja de onde sai a urina ou de onde saem as fezes. É uma obrigação de purificar esse local. E para purificar esse local, há duas formas de o fazer. A primeira é a al-istinja, quer dizer que é de purificar esse local por meio de água, utilizando água. E a segunda forma de o fazer é de utilizar pedras. E se utilizarmos pedras, tem de ser um número ímpar de pedras. Por exemplo, temos de utilizar 3 pedras, e é o mínimo. O mínimo é de utilizar 3 pedras. Se 3 pedras não são suficientes e temos de utilizar 4, então teremos obrigatoriamente de utilizar uma quinta. Tem de ser um número ímpar de pedras. Isto é, 3, 5, 7, etc. E, como os sábios dizem hoje em dia que podemos utilizar o papel higiênico em vez de pedras. Podemos utilizar o papel higiênico em vez de pedras, e é o que está presente hoje em dia, geralmente, nas casas das pessoas e também em qualquer lugar, nos locais públicos. Nas casas de banho, geralmente hoje em dia está presente o papel higiênico, então é permitido de utilizar o papel higiênico no lugar das pedras. E os sábios dizem que é autorizado de utilizar a água, como também é autorizado de utilizar as pedras unicamente ou o papel higiênico. Não é obrigatório de utilizar água. Não é obrigatório de utilizar unicamente água. A pessoa tem a escolha entre utilizar água e utilizar pedras ou papel higiênico. Mas é importante saber, como os sábios dizem, que a melhor forma de purificar as partes íntimas, os locais de onde saem as impurezas, é através de água. Os sábios dizem que é a forma mais completa e melhor é de utilizar água. De utilizar água. Mas é permitido de utilizar unicamente pedras ou de utilizar unicamente papel higiênico. Isto é o que os sábios dizem. E o autor diz que, pois as abluções não serão corretas sem que a pessoa anteriormente tenha limpo e purificado o local de onde saíram as impurezas, que seja urina ou fezes. Isto foi mencionado várias vezes e sabemos que, como foi mencionado na condição número 6, que é o facto de interromper aquilo que anula as abluções, e dissemos que é o facto de terminar
de fazer as nossas necessidades e depois de o termos feito, aí podemos iniciar as nossas abluções. E como é óbvio, logo que terminamos as nossas necessidades, é obrigatório de purificar o local de onde saíram as impurezas. Então é obrigatório de o fazer, e temos a escolha de o fazer com água, por meio de água, ou de o fazer por meio de pedras ou de papel higiênico.